Claro que hoje talvez tenha saído de moda essa ideia do torcedor símbolo. Acho que até, né, não aparece com tanta visibilidade mais. Essas formas mais individualizadas, elas se transformam em coletivizadas. O fato é que as torcidas organizadas, e essas coletivas, de modo geral, elas acabam visibilizando e dando mais voz, digamos, à ação torcedora do que torcedores isolados, propondo outro tipo de atitude política diante do futebol, né? Perdeu um pouco essa capacidade de projetar num único indivíduo, digamos, a totalidade dos torcedores. As torcidas organizadas, elas trazem consigo esse caráter mais popular de expressão e manifestação dentro dos estádios, né? Quer dizer, a troca das charangas, desses líderes, como eram os torcedores símbolos. Na verdade, hoje é difícil o jogador criar vínculo com o torcedor. Por quê? Essa lei do passe, né? Porque não existe o passe, é o direito federativo. Então, na nossa época, como era mais difícil você sair do clube, você ficava muito mais tempo. Então, criava laços afetivos com o torcedor. Hoje não existe mais. Hoje, o jogador que pensa profissionalmente, não interessa para ele ficar muito tempo num clube. Não interessa para ele sair fora. Porque aí ele vai ganhar aqui, vai ganhar ali, entendeu? Então, não cria isso daí. Então, o futebol passou a ser um comércio, né? Não existe mais aquele amor, aquele carinho que tinha antigamente, né? Como tem muito dinheiro hoje envolto no meio da coisa, a coisa ficou realmente para as pessoas explorarem ali dentro do futebol. Isso faz com que o futebol diminui assim e o próprio público também, né? Já não vê as coisas que via antes justamente por isso. O futebol, de uma maneira geral, o esporte, de uma maneira geral, ele tomou um rumo muito mais profissional, muito mais distante, muito mais frio, muito mais desumano, entre aspas, no sentido de se perder algumas características que o tornaram o esporte mais popular, né? Fazendo um breve histórico, o esporte como o futebol, ele nasce com as elites, ele perpassa a ser um esporte popular e de massa, e de uns tempos para cá ele novamente retorna a ser um esporte com caráter elitista e excludente. A partir daí, esses personagens folclóricos, a Elisa do Corinthians, a Conceição na Ponte Preta, a filhinha do São Paulo, o João Gaveta, né, do Palmeiras, eles acabam sendo excluídos desse processo. Você perde aquele folclore, aquele romantismo, aquele brilho, porque o esporte, de uma maneira geral, ficou mais higiênico. Ele ficou algo mais pronto para determinados perfis. O modelo que está se criando é o modelo taylorista, fordista, né? Produção em série de torcedores, ou seja, você vai ser um número de projeção estatística e financeira. Você não vai ter mais identidade nem cara, né? Você vai ser um cliente, você vai ter a sua cadeira, você vai ser o número tal dentro do processo sócio-torcedor, com uma carteira número X que vai te identificar dentro de um processo A da ala VIP B. Ou seja, você não vai ser o João Gaveta, o Frei Cebolinha, a Dona Luzia, entendeu? O José Ezequiel de Oliveira, o Fernando Galupo, o Celso Massa. Você não vai ter mais essa identidade. Você vai ser apenas um cliente, um número, dentro desse processo financeiro o qual os clubes ingressaram de uma maneira visceral. Porque o futebol está realmente muito inflacionado em todos os sentidos, não só no preço do jogador, no que ganha o jogador, mas também no que cobra para se ver um jogo de futebol, né? Claro que muda. E hoje, por exemplo, existe a televisão. E a televisão, pode assistir o jogo fora de qualquer lugar que for. Então, o que acontece? Hoje você pode escolher. Então, para você ir a um campo de futebol, você realmente tem que gostar muito do seu clube, você entendeu? Porque o cara que deixar de gostar um pouquinho e tal, ele vai ter oportunidade de ir da casa dele, tranquilo, com um maior conforto, porque dificilmente no estádio ele vai ter o conforto que pelo que ele vai pagar. Até os anos 70, ter torcedores dos estádios era arrimo financeiro dos clubes. O ingresso potente da televisão, por exemplo, quer dizer, os clubes começam a oferir recursos de outras alíneas, né? De outros lugares. Ter torcedor no estádio vira uma coisa quase que alegórica, episódica, não precisa mais ter. O estádio no futuro, e eu digo isso com uma ponta de tristeza, mas fazer o quê? É o progresso, o estádio vai virar
um apenso de um shopping, onde a pessoa vai lá, faz um monte de coisa até ver o jogo de futebol. Até vai ter jogo de futebol no estádio. Eu acho que isso faz parte dessa, aí sim, de uma elitização por cima do futebol. Essa tentativa de transformar o torcedor em torcedor de poltrona, como se o torcedor fosse um consumidor atávico de pay-per-views e de souvenirs do time. Os torcedores consomem isso, mas consomem também pelo mercado paralelo, né? Produtos que não são oficiais. Quer dizer, essa inventividade popular, ela também ela nunca vai deixar de existir, mesmo com todo esse processo que aparentemente tende a homogeneizar as formas de torcer. Eu acho que as formas de torcer elas vazam para todos os lados, né? Agora, eu acho que transformar o torcedor em um mero consumidor de espetáculo é uma bobagem, porque, enfim, torcer para um time e comprar um ingresso para ver o teu time não é a mesma coisa que você comprar uma bala, né? Não é uma coisa que você comprar um presente, né? Eu acho que são dimensões muito distintas de produtos que nós estão sendo colocados em jogo aí. Eu acho que é impossível transformar os torcedores em meros consumidores do esporte. Enquanto tiver o viés da paixão e essa identificação, que tem muito subjetiva, com o esporte, eu acho que não dá para transformar o futebol numa coisa simplesmente vendável ou consumível em poucas horas, né? Essa falação cotidiana do futebol mostra muito isso. As pessoas gostam de falar sobre o futebol. O futebol é quase que uma linguagem franca. Ele não está só no terreno daquilo que é consumido em um momento específico na vida, né? Ele extravasa, digamos, os limites, né, mais racionais dessa perspectiva economicista que se quer colocar no futebol. Claro que ele também é isso. Até que ele se tornou um grande mega evento, uma grande fonte de renda para os seus protagonistas, né, sobretudo os dirigentes e a FIFA. Mas ele também é muito mais do que isso. O processo da construção das arenas, né, das estruturas, enfim, ela já começa, elas são construídas, no meu modo de entender, de cima para baixo. O que eu quero dizer com isso? Ela começa dentro de uma estrutura projetada a um perfil da classe mais alta que você tem para a base, sendo que essa base talvez possa ou não participar desse processo, isso ainda não está muito claro. Hoje, dentro dos planos de negócio, esse torcedor de massa, esse torcedor do povão, que a gente chama, ele não está contemplado nesse processo. A gente vê cada vez mais essa transformação ser acelerada, né, em relação ao perfil do torcedor que frequenta os estádios. O esporte, de uma maneira geral, ele passa a ser visto como um grande produto e o torcedor como um grande cliente. Quer dizer, então você tem um impacto muito grande, é um impacto muito mais do ponto de vista administrativo e financeiro do que do ponto de vista puramente esportivo. Os esportistas que amam o esporte de uma maneira geral, eles acabam sendo excluídos do processo em detrimento aos clientes, aquelas potenciais pessoas e figuras que podem, dentro de um estádio de futebol, ser o mais atraente em termos do quanto ele pode gastar financeiramente. Então, algo que era massificado, que era popular, entendeu? Que você ia no estádio e comia um pão com mortadela e tomava um sorvete e gastava menos de R$5 para participar de todo esse processo popular, que levava mais de 100 mil pessoas aos estádios, ele acaba se diluindo porque você acaba segmentando esse torcedor em pay-per-view, em televisão, em camarotes, em situações muito mais específicas do que puramente você atraí-lo pela simples paixão pelo esporte da maneira como ele está constituído. Então hoje há uma transformação muito grande. Eu vejo que todas as instituições, de tudo que eu tenho acompanhado, elas tendem a virar uma grande Disneylândia, né? No sentido de ser um grande entretenimento, é o caminho que as instituições estão traçando, em detrimento ao esporte de uma maneira geral. Futebol virou uma coisa muito interesse, as torcidas se tornaram também parte desse mundo de interesse, não tem mais uma paixão genuína, tem interesses. Então isso vai diminuindo o espaço, né? Às vezes tem a impressão que a pessoa que se acha ou se diz amar o clube, etc., ela se sente até diminuída, né? Como se fosse ela a trouxa da história, né? Coisa que antigamente era mais valorizada, né? O João Gaveta, ele foi, sem dúvida alguma, o maior torcedor da história do Palmeiras. Ele contribuiu à sua maneira e da maneira que eu imputo como a mais nobre e digna, ou seja, com um amor puro, com um amor ingênuo. Podia faltar o pão dele, podia faltar a água, mas se faltasse uma vitória do Palmeiras,
a vida dele não estava completa, era a pessoa e o ser mais amargurado desse planeta. E acredito que por isso, por esses atributos, o João Gaveta se tornou o maior símbolo do que é torcer para uma instituição esportiva. Ele personifica toda a paixão que o palmeirense tem pelo Palmeiras. O palmeirense gosta do Palmeiras e se interessa pelo Palmeiras se o Palmeiras for campeão do mundo ou se o Palmeiras estiver fazendo uma partida contra um time inexpressivo na segunda divisão. A paixão do palmeirense pelo Palmeiras é incondicional. E o João Gaveta personificou toda essa paixão na figura de uma pessoa. Mas o João ficou na história. Até hoje, quando o cara agita muito, mete o pau muito, quer brigar e tal, a gente chama do futuro, ó o João Gaveta aí. O papo querido do clube é assim. Já que falar que o cara tem, para ter um busto aqui, o cara tem que jogar só do Palmeiras, João Gaveta tem que ter um busto, porque só ele frequentou o Palmeiras durante a vida dele toda. Amava o Palmeiras acima dos homens. Ele amava essa instituição como deve ser amado, ou seja, conduzir em tudo ele gostaria que o Palmeiras fosse grande. Seja no futebol de botão, ao futebol profissional, ele estava lá dando o seu quinhão de amor, dando a sua parcela de contribuição, despendendo a sua energia, né? E eu creio que todo torcedor de boa fé deveria se espelhar em exemplos como o João Gaveta, né? De trazer e fazer o esporte de uma maneira romântica, de uma maneira folclórica. Eu tenho saudades do tempo da bola marrom, né? Da bola cor de laranja, marrom, da camisa só com o P, e que os jogadores choravam quando o time perdia e tinham vergonha de passar um tempo sem ganhar um campeonato, e o jogador não beijava distintivo, não. Ele honrava o distintivo. Infelizmente, eu sei que somos obrigados a aceitar a modernidade. E nessa modernidade não há mais espaço para o João Gaveta.